castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirmos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 14 a 16. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 14 a 16. Os irmãos que são membros da igreja, que têm acompanhado as exposições, devem se recordar de que eu disse que este é um trecho que se inicia no verso 12 e vai até o verso 18. Contudo, eu resolvi separá-lo em pequenos blocos, em pequenos parágrafos, para que nós possamos aproveitar melhor os detalhes de cada um destes versículos. Então, nós já tratamos da parte do versículo 12 e 13, que trata do desenvolvimento de nossa salvação, e hoje nós falaremos na segunda parte deste parágrafo, que é do verso 14 ao 16, e querendo Deus, no próximo sermão nós abordaremos os versos 17 e 18. Para aquelas pessoas que estão nos visitando, esta é uma prática de nossa igreja de pregarmos em sequência. Então nós estamos fazendo exposições neste livro, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Então, se você quiser depois conhecer os sermões anteriores, basta você acessar o nosso canal no YouTube e você terá ali os sermões anteriores que nós já proferimos acerca do conteúdo desta carta. E aproveito para convidar você, mais uma vez, a que venha e continue participando conosco, para que possa, assim, também acompanhar as demais exposições nesta carta tão preciosa que é a carta de Paulo a Filipos. Diz assim, então, o texto, irmãos, versos 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quero agora convidar os irmãos para que façamos novamente a leitura, mas desta vez todos juntos. Leiamos. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós temos já diante do Senhor colocado este culto, ó Deus, como um instrumento de adoração ao Senhor e também de nossa edificação. Portanto, pedimos-te agora, neste momento, que o Senhor abra os nossos corações, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, e que o Teu Espírito possa fazer com que a Tua palavra cumpra em nós o propósito já designado pelo Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, abrigar dentro de nós, no mais profundo de nosso ser, a verdade deste texto, para que possamos, ó Deus, mediante esta verdade, arrepender-nos dos nossos pecados e dispormos os nossos corações para vivermos conforme a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor, então, fale conosco, nós te pedimos, confiantes nisso, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos numa geração, numa época, em que, infelizmente, o brilho das telas, das mídias, é muito mais evidente do que o brilho das pessoas, o brilho do testemunho. Curiosamente, parecia ser o mesmo problema na época do apóstolo Paulo, porque ele também fala a respeito disto.
Os irmãos perceberam na leitura que Paulo diz que eles estavam no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso está na parte B do versículo 15. Eles estavam mergulhados também num mundo completamente perdido, numa sociedade nutrida pelo pecado, numa sociedade cercada de discursos, de opiniões, de imagens, de ideias, de propostas, mas que todas elas, ou pelo menos a maioria delas, estavam afastadas do verdadeiro cristianismo. As pessoas se esforçavam até para parecer bem diante de Deus ou diante da divindade, mas elas se esqueciam quem de fato era a verdadeira luz. Quando o cristianismo foi implantado, todos nós conhecemos a história por causa da narrativa do Novo Testamento, muitas pessoas quiseram abraçar o cristianismo, mas o mesmo tanto de pessoas também não sabia muito bem o que significava seguir a Cristo. E algumas delas, inclusive, deixaram de seguir a Cristo em razão das grandes perseguições, em razão da conversão rápida que muitos deles tiveram, sem uma reflexão profunda do que significava de fato seguir a Cristo. E muitos acabaram desistindo da fé, muitos acabaram se apostatando da fé, porque eles não imaginavam que seguir a Cristo implicaria necessariamente uma vida de compromisso fundamental com aquele que é o Senhor da igreja e o Senhor de todo o universo. Assim também na nossa sociedade, na nossa época, nós também muitas vezes percebemos pessoas que assumem publicamente um compromisso diante do Senhor, mas infelizmente acabam cedendo à geração corrupta e pervertida. E a maneira como Paulo mostra que isto pode acontecer é por meio de um pecado específico que ele escancara aqui neste texto, que é o pecado da murmuração. Tanto a sociedade de Paulo quanto a nossa trazem este pecado, reclamar de tudo aquilo que não nos agrada. Nós sabemos, por experiência própria, que é muito natural até nós ouvirmos pessoas reclamando do governo, reclamando da igreja, reclamando da família que tem, reclamando dos amigos, reclamando da rotina, reclamando, às vezes, até de si próprio, reclamando de tudo. É uma geração desgostosa e que anda indignada com tudo aquilo que está ao redor. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que quase sempre aquelas pessoas que praticam a murmuração são também aquelas pessoas que pouco se comprometem com uma vida de mudança, de restauração, de um arrependimento genuíno que busca, de fato, uma vida de felicidade aos pés da cruz. A murmuração é a consequência muito imediata de uma cultura sem Deus, de uma cultura voltada para si mesma. A murmuração, dizem alguns, é o canto do diabo. A murmuração é um louvor a Satanás, porque a murmuração é exatamente o oposto direto da gratidão. E a Bíblia nos diz que nós devemos ser gratos por todas as coisas que temos recebido do Senhor, até mesmo aquelas coisas que muitas vezes são, entre aspas, ruins aos nossos olhos, mas que Deus promove nas nossas vidas para que possamos amadurecer. Lembre-se de que Paulo havia dito há poucos versículos anteriores que nós deveríamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem faz isso em nossas vidas. É a graça do Senhor que nos leva a uma vida de desenvolvimento. Mas nós muitas vezes estragamos este desenvolvimento, retardamos este desenvolvimento, porque murmuramos, porque nos esquecemos de pensar naquilo que Deus de fato requer de nós. Como nós acabamos de ler aqui no Catecismo, o mandamento 9 nos diz que devemos também nos alegrar, ou seja, fazer tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que tem boa fama, como Paulo escreve aqui mesmo nesta carta, e com a graça de Deus veremos mais adiante. O apóstolo quer mostrar que a murmuração diante do sofrimento ou diante da perseguição não é o melhor caminho para o desenvolvimento da salvação. Por isso, então, o chamado que ele faz é um chamado claro. O chamado é que o cristão não pode se apagar diante da escuridão das trevas. As trevas pertencem ao mundo. O mundo anda na escuridão, mas a escuridão não é uma desculpa para que os crentes deixem de brilhar. Muito pelo contrário, é a razão pela qual nós crentes brilhamos no mundo. Então Paulo diz, olha,
o caminho para o desenvolvimento da vossa salvação é muito claro. Façam todas as coisas sem murmuração e sem contenda. A murmuração, de fato, para o apóstolo Paulo, é o ruído da incredulidade. Nós murmuramos quando desconfiamos de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós murmuramos porque reclamamos do modo como Deus age na nossa vida. E então nós reclamamos de todas as coisas. É uma linguagem do coração que perdeu a confiança no Senhor. E Paulo acrescenta a isto a contenda, porque a contenda é um resultado quase que direto daquelas pessoas que reclamam das coisas. Porque aqueles que reclamam de tudo e de todos certamente causarão conflitos. Então repare que o conflito e a murmuração andam quase sempre juntos, de mãos dadas, porque são resultados muito práticos daquelas pessoas que querem controlar a própria vida, que só Deus deveria controlar. Deus nos controla, mas nós não aceitamos. Então vivemos o descontentamento, e com ele vem, portanto, a murmuração, a reclamação diante de Deus, e esta reclamação quase sempre gera também o conflito e a contenda. Nós vimos aqui também no 9º mandamento esta observação dos nossos irmãos, dizendo que o 9º mandamento deve nos fazer também cuidar do nosso coração, para que nós não criemos em relação ao nosso próximo contendas. Muito pelo contrário, que nós saibamos encobrir as faltas dos nossos irmãos, para que assim nós possamos falar a verdade, somente a verdade, nos casos de julgamento, para evitar os conflitos, para evitar as contendas, porque a verdade sempre prevalecerá diante do povo do Senhor. Então o apóstolo diz: façam tudo sem reclamar de Deus, sem incredulidade, sem questionar as ações de Deus para com a sua vida. Façam todas as coisas sem provocar conflitos, sem provocar as contendas, sem provocar as divisões. E nós sabemos, amados irmãos, por experiência própria, que o nosso mundo, o mundo contemporâneo, assim também como no mundo de Paulo, que é um mundo pervertido, corrupto, uma geração que busca os conflitos, uma geração que busca os partidos, uma geração que defende minorias, que defende grupos específicos, é uma geração conflituosa, é uma geração que busca contenda. Hoje já não se pode mais falar qualquer coisa, hoje já não se pode mais olhar de qualquer maneira, todas as coisas são feitas como se pisássemos em cascas de ovos, porque devemos ser cuidadosos, exatamente por causa da ofensa que nós podemos causar às pessoas. As pessoas vivem ofendidas o tempo inteiro, e um simples olhar já pode causar para com aquela pessoa algum tipo de ofensa, algum tipo de repulsa, e nós então estamos diante de um momento em que as pessoas se sentem frustradas, as pessoas são cada vez mais impacientes, as pessoas estão cada vez mais cansadas, irritadas, muitas vezes impetuosas, rebeldes, que são características muito específicas de gerações pervertidas e corruptas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse para ele que nestes últimos dias as pessoas seriam assim, seriam sem afeição natural, seriam desobedientes aos pais, elas seriam mentirosas, enganadoras, elas seriam blasfemas em relação a Deus. Isto já na época do apóstolo Paulo, que dirá hoje, quando nós temos ainda mais o volume do pecado sendo cada vez mais evidenciado na vida das pessoas. Então Paulo nos convida aqui a rompermos com este ciclo pecaminoso. Paulo quer nos mostrar que a verdadeira fé no coração, uma salvação desenvolvida com temor e tremor, vai produzir uma fé genuína que transformará internamente as nossas atitudes. Porque a transformação espiritual, ela não é uma transformação externa, é uma transformação interna. É Deus que produz no coração uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar, e cria em nós um novo coração, como nós lemos lá na oração de Davi no Salmo 51. Cria um novo coração em nós para que nós possamos assim ver com os olhos da fé a repreensão de Deus sobre nós e ao mesmo tempo a graça do Senhor, que também nos restaura e nos capacita, como vimos no verso 13, Deus operando em nós, tanto querer como realizar, segundo a vontade dEle, para que nós possamos, então, desenvolver a nossa salvação cada vez mais. E o caminho, portanto, começa na decisão de não sermos murmuradores, na decisão de não reclamarmos de nossa vida, de não
jogarmos em Deus os nossos próprios fracassos, de não duvidarmos da ação de Deus em nosso favor, mas, pelo contrário, crermos que Deus é quem dirige a nossa vida, dirige a nossa história e, portanto, devemos ser gratos a Ele pela família que temos, pelos filhos que temos, pelo esposo, pela esposa, pela igreja, pela liderança, por tudo que temos, porque, como disse Davi, tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor, nada é de nós mesmos. Portanto, devemos reconhecer que a mão do Senhor traz sobre nós as bênçãos que nós consideramos positivas, mas também as bênçãos que nós muitas vezes consideramos como castigos, como disciplina do Senhor. Jó, depois de passar por toda aquela situação complexa em sua vida, ele afirmou dizendo: Deus que me dá todas as coisas que são boas, não me daria também aquilo que é mal? Não traria sobre mim também o castigo? E nós muitas vezes murmuramos quando Deus aplica sobre nós a disciplina ou faz conosco aquilo que nós pensamos que Ele não deveria fazer. Mas como servos fiéis, o apóstolo Paulo está dizendo: não murmurem, façam todas as coisas com gratidão no coração, com a verdadeira fé, que não duvida. Não é uma fé que busca Deus apenas por causa dos benefícios, mas uma fé que procura o próprio Deus enquanto uma pessoa relacional com o qual nós devemos conversar, dialogar, de quem nós devemos ouvir as instruções, sobre quem nós devemos lançar as nossas ansiedades, porque de fato é Ele quem cuida de nós. Se quisermos, portanto, desenvolver a nossa salvação, este é um caminho, irmãos, poderoso, deixarmos a murmuração de lado e começarmos a praticar a gratidão, deixarmos os conflitos e as contendas de lado e começarmos a praticar uma vida de paz, uma vida de pacificação, como o próprio Cristo disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque de fato nós herdaremos a terra. E eu gostaria então de aplicar esse primeiro ponto a algumas classes específicas aqui nesta noite. Primeiramente aos pais. Pais, mães, pais, devemos lembrar que o lar moderno, o nosso lar contemporâneo, é talvez o primeiro campo de batalha contra a murmuração. Porque na modernidade nós vivemos sobrecarregados. Hoje as mulheres que antes ficavam em casa para cuidar dos seus filhos, do seu esposo, muitas vezes precisam sair para o trabalho, muitas vezes precisam ajudar o seu esposo também com as contas, com as finanças. E isso tudo às vezes causa estresse, causa ausência do pai e da mãe, e quase sempre a murmuração passa a existir no meio da família. Então é muito importante que nós pais saibamos reduzir o máximo possível estes problemas dentro do nosso lar, porque quando os nossos filhos veem as nossas reações diante das dificuldades, eles aprendem aquilo que nós espelhamos a eles. E o que nós temos como pais ensinado aos nossos filhos? Precisamos ensinar aos nossos filhos de que a murmuração é pecado. A murmuração é uma ingratidão relativa a tudo aquilo que Deus nos tem dado. E é pior do que isto, é uma incredulidade em relação ao que Deus tem, pela sua santa providência, nos concedido. Então precisamos aprender a reagir contra estas coisas no nosso lar. Os filhos, ao mesmo tempo, também precisam ser gratos por aquilo que vocês recebem dos seus pais, das suas famílias. É comum, às vezes, na adolescência, os adolescentes reclamarem das suas casas, compararem os pais dos seus amigos e dizerem: eu queria que a senhora fosse como o pai, como a mãe de fulano. Se eu tivesse o carro que o pai de fulano tem. E assim sucessivamente, comparando, às vezes pensando que as coisas materiais são mais importantes. Mas, filhos queridos, aprendam que, na verdade, Deus tem dado aos seus pais tudo aquilo que lhes é conveniente para vocês. Confiem em Deus, sabendo que Deus há de prover para os seus pais e também para você. Adolescentes, inclusive, devem se lembrar de que vocês vivem numa geração de reclamadores digitais. Não é fácil, não é? Porque tem aí os TikToks da vida e todos os influencers que aparecem para reclamar de tudo. Comentários ácidos, memes de desprezo, de zombaria contra Deus, contra as pessoas, contra lideranças. Mas Deus chama vocês, adolescentes, exatamente para fazerem uma revolução silenciosa, respondendo a estes comentários ácidos com bondade, não com ironia, agradecendo a Deus por aquilo que vocês têm
não reclamando. Portanto, usem este empenho da adolescência para produzir e propagar a verdadeira fé, mostrando aos demais adolescentes que estão convivendo com vocês que, de fato, o coração grato a Deus, ele aprende a confiar no Senhor e a superar estas dificuldades que, porventura, você carrega no seu coração. Talvez a crítica contra o seu pai, contra a sua mãe, contra a sua escola, a crítica contra tudo. Mas lembre-se, Deus criou você assim, Deus colocou você neste lugar, nesta família, nesta igreja. Então seja grato ao Senhor. E as crianças? Onde estão as crianças? Estão por aí, não é? Crianças, tem uma palavra para vocês também. Quando vocês fazem algo assim, sem resmungar dos pais, Cristo se alegra com isso. Quando vocês se entregam de coração aos seus pais, Cristo se alegra com isso. Quando vocês ajudam o papai e a mamãe em casa, com um sorriso no rosto, sem reclamarem, vocês estão mostrando o amor de Deus. Sabiam disso? Então as crianças, elas também são chamadas para serem luz. E ser luz é simples. Ser luz é obedecer. Ser luz é agradecer, Melinda. Agradecer pelos pais que você tem, pelo irmãozinho que você tem, não é? Ser luz é você, Caio, também agradecer a Deus pelo seu papai, papai William, não é? Agradecer porque Deus deu para você o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Deus está nos chamando, então, cada um de nós, adultos, adolescentes, crianças, para sermos gratos ao Senhor, agradecermos a Deus e parar de reclamar. Os filhos, não é? Vocês, crianças, quando brigam entre si, Kim e Natan, eu acho que vocês nunca brigaram, né? Mas de vez em quando tem aquela brigazinha, às vezes fala, esse irmão aqui, tal, não é isso? Eu não quero ter irmão mais, não é? Depois lembra, pede perdão a Deus e agradece ao Senhor. Senhor, obrigado pelo irmão lindão, maravilhoso que eu tenho, não é? É assim que deve ser. Nós devemos agradecer ao Senhor pela alegria do cuidado de Deus para conosco. Mas vejam, irmãos, também o que diz o versículo 15, a parte A. Eu particularmente acho muito interessante esse trecho, quando Paulo diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Aqui Paulo usa 3 adjetivos importantes: irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Bom, irrepreensível não significa perfeito, mas significa alguém coerente, uma pessoa que você olha para ela e você percebe que ela se esforça para fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Não é uma pessoa que nunca vai errar, porque isso não existe no nosso coração, porque nós somos pecadores. Mas o irrepreensível é aquela pessoa que você percebe que, ainda que ela erre, ainda que ela peque, ela pede perdão ao Senhor, porque ela quer crescer, ela quer se desenvolver. Uma pessoa sincera não quer dizer uma pessoa ingênua, uma pessoa que se abre para todo mundo, uma pessoa muitas vezes até mal educada, né? Porque tem pessoas que falam o que pensam, eu sou sincero mesmo. Isso não é sinceridade, isso é má educação às vezes, ou precipitação. Ser sincero é ser uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, uma pessoa que não esconde pecados simplesmente para, muitas vezes, manipular as pessoas, mas ela é o que é. Ela é uma pessoa que se mostra com abertura, com clareza, com gentileza diante das pessoas. E alguém que é inculpável é aquele que recebe de Deus o perdão de Jesus Cristo e não tem mais a culpa do pecado contra ele. Portanto, Paulo quer dizer que, uma vez que nós não mais murmuramos, uma vez que nós evitamos as contendas por causa das murmurações, nós vamos nos tornar pessoas vistas na nossa sociedade como aquelas pessoas que são coerentes com o que pregam, são pessoas honestas, transparentes, generosas e pessoas que foram verdadeiramente modificadas pela ação de Cristo em suas vidas. Olha que testemunho maravilhoso. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, você quer de fato pregar o evangelho às pessoas sem palavra alguma, basta você viver uma vida sem murmuração,
e sem contenda. Uma pessoa grata, uma pessoa alegre por aquilo que Deus faz, uma pessoa que confia na providência de Deus, uma pessoa que não se estressa diante de situações muitas vezes pressionantes, uma pessoa que entrega ao Senhor, que lança sobre Cristo as suas ansiedades, sabendo que Cristo tem cuidado dele, é uma pessoa que dá bom testemunho do Evangelho, uma pessoa que se mostra coerente com aquilo que crê. Porque como nós podemos, irmãos, afirmarmos para o mundo que cremos no Senhor, se vivemos vidas atribuladas, se vivemos vidas ansiosas, se vivemos vidas, muitas vezes, ingratas, de ingratidão, de incredulidade? Que tipo de cristianismo é esse que nós demonstramos às pessoas? Nós precisamos, de fato, demonstrar às pessoas que o nosso cristianismo é verdadeiro, que nós somos sinceros quando falamos da ação de Cristo em nosso favor, que somos honestos, sinceros, que somos alegres quando falamos que Deus, de fato, livrou-nos da culpa do pecado. Isto deve estar estampado em nossos corações. Como pregar o Evangelho se alguém senta ao seu lado e a primeira palavra que ele ouve de você é: hoje o dia está ruim mesmo, está difícil, né? Ó, essa chuva. Que tipo de crente é esse que reclama de tudo e de todos? Nós não podemos ser assim. Precisamos mostrar às pessoas a alegria de ser um filho de Deus. Embora o dia esteja quente, fervendo, nós estamos derretendo, louvado seja Deus por isso. Se estivermos afundados na água, louvado seja Deus por isso. Em todas as coisas devemos ser gratos. É claro que isso não é automático, por uma razão simples: nós somos pecadores. E como pecadores que somos, seremos tentados a reclamar do Senhor. Mas lembre-se, nós fomos chamados para sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz por nós. Então, mais uma vez aos pais, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, meus irmãos, não são os bens materiais, embora isso também possa ser importante em algum momento, mas o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso exemplo de credulidade no Senhor. Os nossos filhos devem olhar para nós e dizerem e afirmarem: os meus pais creem em Jesus Cristo, eles são crentes. Os meus pais têm problemas, os meus pais são pecadores, os meus pais erram, mas os meus pais são sinceros, os meus pais são honestos, eles não escondem de nós os seus pecados, eles não fingem para a gente o que eles não são, eles são transparentes. Nós sabemos que eles são pecadores, como nós também somos. Os filhos aprendem a lidar com a graça de Deus quando eles percebem que os seus pais não são heróis, coisa nenhuma. Os seus pais não são heróis, desses heróis de Hollywood que salvam as pessoas porque são superpoderosos. Não, os seus pais são pecadores. Os seus pais são pais que também dependem da graça do Senhor. Filhos queridos, vocês precisam também aprender a se agradar e a serem honestos com tudo aquilo que vocês fazem nas pequenas coisas. Por exemplo, vocês não devem mentir para os seus irmãos, para os seus pais, escondendo os seus erros, mas devemos falar a verdade, ainda que a verdade seja difícil, mas prefira sempre a sinceridade, porque a sinceridade é a base da confiança. Por isso, especialmente os adolescentes, ser sincero não é viver de, como eu disse, não é apenas viver daquela fachada de pessoas que são verdadeiras, genuínas. Não, sinceridade é quando a igreja olhar para vocês e perceber que vocês não estão tentando agradar os grupos simplesmente para parecerem pessoas da moda ou da época ou descoladas, mas vocês são pessoas de fé, pessoas cuja coragem de dizer que são cristãs faz com que isso se torne um bom testemunho diante dos outros. Vocês não precisam ser populares para serem luz, vocês precisam ser fiéis. A popularidade não é muito importante diante de Deus, mas a fidelidade sim. E as crianças? Precisamos, crianças, sermos sinceros. Sinceros. O que é ser sincero? Ser sincero é você dizer a verdade, é você fazer o bem, é você, de fato, expressar com as suas palavras o seu amor por Jesus, pelos seus pais. É você cada vez mais obedecer com alegria,
com gratidão no coração, mostrando que o coração de vocês foi transformado pela graça do Senhor. E eu quero encerrar então com a parte B do versículo 15 e a parte A do versículo 16. Nós devemos brilhar como astros no mundo, sustentando a palavra da vida. Paulo diz: no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Esta é uma expressão muito poderosa também. O apóstolo Paulo descreve a igreja aqui praticamente como estrelas em um céu escuro. Os irmãos muito provavelmente já estiveram num ambiente escuro, como numa roça, numa fazenda, um sítio, né? Ou mesmo quando a luz da cidade às vezes se apaga, e a gente olha para o céu naquela noite em que há poucas nuvens e você vê as estrelas muito mais evidentes. Porque quanto maior a escuridão, maior também o brilho para ser observado. E observe que a igreja não é composta de estrelas soltas, mas a igreja é uma grande constelação unida, que forma exatamente um testemunho coletivo do povo de Deus. Nós devemos brilhar, porque nós fomos chamados para refletirmos a luz do sol da justiça, que é Cristo. E embora nós vivamos num tempo hiperconectado, infelizmente nós vivemos num tempo espiritualmente cego. Há muita informação, mas pouca sabedoria onde nós estamos. Há muito brilho artificial ou individual, mas pouca luz verdadeira e coletiva. Paulo aqui nos lembra de que o cristão ele é chamado para sustentar a palavra da vida, ou seja, ser um reflexo da glória, da graça de Cristo no Evangelho. Nós somos chamados, irmãos, para sermos missionários, onde quer que nós estejamos. E como somos missionários? Fazendo brilhar o Evangelho de Cristo por meio do nosso testemunho. E repito, como Paulo quer que nós façamos isto? Sem murmuração e sem contenda. Isto para Paulo é preservar a palavra da vida. Isto para Paulo é, de fato, tornar-se irrepreensível, sincero e inculpáveis diante de uma geração corrupta. Nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo, preservando esta palavra de vida ou a palavra de graça que o Senhor nos dá. Pais, somos os primeiros missionários dos nossos filhos. A palavra da vida precisa ser sustentada dentro dos nossos lares, nas refeições, nas conversas, nas orações. É preciso que nós demonstremos para os nossos filhos que nós somos uma Bíblia aberta diante deles. A luz começa a brilhar na vida dos nossos pequeninos a partir de nós. Portanto, devemos ensinar os nossos filhos a amar o Senhor, sem murmuração, sem contenda. Devemos ensinar aos nossos filhos a amar o Senhor não por obrigação, mas por uma convicção grata de que Ele, o Senhor, nos sustenta todos os dias de nossa vida. E os filhos também devem pensar no testemunho que vocês produzem em relação aos seus pais. Talvez se os seus pais, ou alguns deles, ou um deles, ou os dois, não sejam crentes, por exemplo, você pode ser luz para eles. Você está crescendo num mundo que vai tentar arrancar de você a verdadeira fé. E isto começa muitas vezes na própria família, quando os pais zombam de Jesus, quando os pais trocam a verdade pela mentira. Mas vocês são chamados para estarem dentro deste lar, como aqueles que são, de fato, uma pequena vela suficiente para iluminar, para afastar a escuridão que há ali. Portanto, leem a Bíblia, orem, confiem no Senhor, vivam uma vida transparente, honesta, uma vida irrepreensível, uma vida de fé genuína, para que a geração onde você está, o meio onde você está, possa ser transformado pelo brilho do Evangelho da graça de Cristo. Adolescentes vivem numa geração que troca claramente a luz da palavra de Deus pelas luzes da tela dos celulares, não é? E devem pensar que tudo aquilo que vocês veem ali, todas aquelas opiniões de influencers, por exemplo, nada disso substitui a verdadeira sabedoria da palavra de Deus. Às vezes a tendência dos adolescentes é seguirem essas pessoas que são influentes na sociedade, mas lembrem-se de que, por melhores que sejam as opiniões destas pessoas, muitas delas são opiniões ímpias, e muitas delas vão confundir vocês em relação à palavra do Senhor, porque o Salmo 1 diz que
você não deve ouvir conselho de ímpios. Então, saia fora dessas opiniões de pessoas que são ímpias. Esqueça essas opiniões de tiktokers, de influencers, que simplesmente colocam ali opiniões que se afastam da palavra do Senhor. Mas fiquem na palavra de Deus, busquem na palavra de Deus, falem dela com os amigos, com os seus colegas, compartilhe a fé que vocês têm, que Deus deu a vocês nas redes sociais. Use os status e os stories para você colocar coisas a respeito do Senhor, versículos bíblicos. Faça propaganda da sua igreja, publique mensagens do Evangelho. O mundo precisa de adolescentes que brilhem com pureza e com alegria. Os adolescentes cristãos precisam sorrir diante do mundo para que os demais adolescentes não cristãos percebam o quanto é importante ter Cristo e o quanto isso verdadeiramente muda o coração. E vocês, crianças? Deus quer que vocês sejam pequenas luzes, como vagalumes. Você já viu o vagalume, Kim? Pequenininho, ele fica piscando assim, olha, muito bonitinho, né? Porque Deus quer que vocês sejam pequenas luzes. Deus quer que vocês, de fato, brilhem. Brilhem. Deus quer que você, Laura, tudo bem? Que você brilhe lá onde você está, na sua escola, que você seja aquela luzinha, não é? Em que quando os seus colegas, suas colegas estiverem falando coisas que não agradam a Deus, você está ali pensando e trazendo uma palavra que agrada a Deus, que louva a Deus, uma palavra que canta sobre Deus, que fala sobre a pessoa de Cristo. Crianças são, por elas próprias, atrações onde elas estão, não é? E por isso mesmo nós pais precisamos mostrar para elas que a melhor atração, o melhor show que elas podem dar no mundo é espalharem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, pais, ensinem os seus filhos versículos bíblicos, cânticos bíblicos. Ensine os seus filhos a mostrar e a falar sobre Jesus. Ensine os seus filhos a serem verdadeiras luzes onde eles estiverem. E vocês, crianças, mesmo pequenas como vocês são, lembrem-se de que vocês são importantíssimas no reino do Senhor. Jesus Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos. Eu sei que tem velho que é pequenino também, mas aqui ele está falando de pessoas pequenininhas que são crianças, né? Os pequeninos, as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Cristo faz questão de mostrar àqueles adultos que estavam ali, de que ele também veio para alcançar os pequeninos. E vocês são parte da igreja, não é? Vocês não são a igreja de amanhã, vocês são a igreja de agora. Vocês são a nossa igreja. E por isso eu tenho dito aos mais velhos casados: tenham filhos, para que nós possamos fazer a igreja crescer assim também. Eu estive lá em São João del Rei, e o pastor me disse que ele batizou 40 crianças. Ele próprio tem 5, né? 4. E os outros, uns têm 5, outros têm 7, outros têm... É assim. Então, vamos caprichar, porque as crianças fazem parte do reino dos céus, não é? E quanto mais, melhor. Quanto mais crianças, mais felizes a nossa igreja será, com certeza. Eu quero então concluir dizendo que o texto de Paulo quer nos mostrar que uma vida de gratidão, uma vida que não murmura, é uma vida então que brilha para que a verdadeira fé se torne evidente, se torne algo, digamos, muito visível no mundo. Uma casa que brilha, e nós estamos chegando à época do Natal, é muito comum vermos as casas enfeitadas, e aquela casa que mais brilha, certamente é a casa que mais chama a atenção. E é por isso que Paulo está dizendo que nós somos esta casa que brilha. Nós somos este evangelho vivo do Senhor. E devemos fazer isso exatamente para que sejamos espelhos da glória de Deus. Tanto Calvino quanto John Piper usam uma expressão muito interessante, dizendo que o mundo, ele é o teatro da glória de Deus. No mundo nós percebemos Deus agindo, Deus operando. Então,
fazendo uma paráfrase aqui, eu diria que nós somos também o teatro da glória de Deus. Cada um de nós é uma personagem, é um ator, no sentido de mostrarmos ao mundo o quem é Deus e o que Ele faz por nós. Se nós murmuramos, as pessoas conhecerão um Deus diferente do Deus da Bíblia. Se nós criamos conflitos e contendas, as pessoas não saberão quem é o verdadeiro Deus. Então Paulo está dizendo: querem desenvolver a salvação de vocês? Comecem com a gratidão, comecem com uma vida de pacificação. Saibam que vocês estão no mundo não para produzirem ofensas, murmurações, conflitos, mas vocês estão no mundo para espelharem, refletirem como luzeiros a graça de Cristo que opera em cada um de vocês. Preservem, portanto, a palavra da vida no meio desta geração pervertida e corrupta. Sejam luzes que brilhem a graça de Deus e preservem sempre a palavra da vida. Que Deus, meus amados irmãos, nos conceda graça para que nós não apenas falemos da luz, mas que nós sejamos luz, que de fato nós possamos brilhar verdadeiramente onde estamos, a fim de que pelo brilho da graça de Deus em nós, outras pessoas sejam também impactadas por esta luz do Evangelho, a verdadeira luz que veio ao mundo, que modificou o mundo inteiro e que salvou aqueles a quem Deus quer salvar, como nós lemos lá no Evangelho de João. Não murmuremos, não criemos contendas, antes vivamos como luzeiros, preservando a palavra do Senhor para a glória de Deus Pai.